Fala, chuchus! Vamos agora finalizar essa parte de distribuição, na verdade comentando uma curiosidade a nível de estabilidade de distribuição em orbitais, tá? O que eu vou falar para vocês agora são duas exceçõezinhas a nível de metais de transição externa que acontece quando as distribuições eletrônicas elas terminam em D4 e D9. Então, dá uma olhadinha o que rola nessas situações. Primeiro, chuchus, na família, lá de metais de transição externa 6B, no grupo 6 especificamente falando, tá? A minha distribuição eletrônica, ela pode ser representada genericamente para qualquer átomo dessa família como sendo NS2, N-1D4. O que é esse N? N é o número quântico principal, fechou? E o N-1 significa o número quântico principal menos uma unidade. E aí, nessa situação, sempre que a distribuição eletrônica terminar em S2 e D4, os dois últimos subníveis que eu escrevi forem S2 e D4, um dos elétrons do subnível S é perdido e vai ser agregado aos 4 elétrons do subnível D, ganhando uma nova configuração, portanto, de NS1, ND5. Beleza? Olha só como é que é isso na prática. Vou pegar o cromo para vocês de número atômico 24. Vamos fazer a distribuição deles? Dele, na verdade, olha como é que vai ficar ali no meu coração. 24 elétrons para distribuir. Eu vou fazer 1S2, 2S2, 2P6, tá? 3S2, 3P6 e 4D, 3S2, 3P6, 4S2, agora sim, maravilhosos, 4S2 e 3D. Quantos chuchus para chegar a 24? Falta 4. 3D4. Ah lá, como é que terminou a distribuição dele, chuchu? Terminou em 4S2, 3D4. Só que tem um porém. Essa distribuição não é a mais estável. E isso se explica pela própria orientação desses elétrons nos orbitais dele. Vamos dar uma olhadinha, numa relembrada no que eu escrevi para vocês na aula anterior? Ó, vou botar a representação dos orbitais aqui, chuchus, nesse cantinho. Vamos lá, aliantes. Aqui está o meu orbital S, tá? Aqui do lado do orbital S está o meu orbital D, dividido lá no meu subnível D, perdão, dividido em 5 orbitais. Esse é o subnível S com um orbital só, perdão, subnível S com um orbital só, e aqui está o subnível D com 5 orbitais. Pela regra de Hunt, no subnível S, eu preciso, na verdade, com que os dois elétrons estejam antiparalelos, na verdade. Então eu tenho um elétron para cima, outro para baixo. Já aqui no subnível D, com 4 elétrons, eu vou ter, pela regra de Hunt, 1, 2, 3, 4. Chuchus, o que acontece é que quando essa configuração do subnível D adquire 4 elétrons semi-emparelhados e um orbital vazio, essa não é a configuração eletrônica mais estável. Eu preciso, para ter uma configuração eletrônica mais estável, com que eu tenha 5 elétrons semi-emparelhados distribuídos nessa configuração. E aí, a única opção que o átomo possui de chegar a essa configuração no subnível mais energético é recrutar o elétron do subnível S mais energético. E aí, quando ele recruta esse elétron, olha o que acontece, lindos. Esse elétron acaba migrando para o subnível D4, transformando esse subnível em D5, e esse elétron aqui deixa de existir no subnível D. Portanto, a nossa configuração eletrônica mais estável para o cobre, nessa situação, acaba sendo terminar em 4S1, 4S1 e 3D5. 4S1 e 3D5. Olha lá, NS1, N-1D5. 4S1, 4 é o N, N-1, 3D5. Essa é a mais estável. Beleza, chuchus? Tranquilo?
De verdade, maravilhosos? Perfeito. Agora, olha a nossa última exceção, lá na família dos metais de transição externa. Família 1B ou grupo 11. Cara, a ideia é igual. Fez a distribuição eletrônica, terminou em NS2, N-1D9, essa não é a configuração mais estável. A configuração mais estável é o subnível S perder um elétron, certo? E doar esse elétron para o subnível D. Portanto, a distribuição vai terminar em NS1, ND10. Fechou? Olha o que você vai fazer na prática. Cobre, né, número atômico 29. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse cara. Dentro do meu coração vai ficar assim, ó. 1s2, claro, eu tenho que chegar até 29 elétrons. 2s2, 2p6, está contando junto comigo, né, gente? 3s2, 3p6, olha lá. 4s2, 3d9. Chuchu, vamos fazer aquela mesma relação que a gente fez ali, ó. Primeiro, subnível S, com um orbital só. Do lado dele, subnível P, com 5 orbitais. Com 1, 2, 3, 4, 5. Chuchu, pela regra de Hunt, 2 elétrons antiparalelos no mesmo subnível, um para cima e outro para baixo. Pela regra de Hunt aqui, todos os elétrons com o mesmo spin, a não ser que você inverta quando você ultrapasse o número de elétrons no mesmo spin. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho 9 para distribuir. Então você vai fazer, ó, 6, 7, 8, 9. Você está percebendo o que está acontecendo agora? Eu tenho um elétron semi-emparelhado, desemparelhado. E isso não é a configuração mais estável. A configuração mais estável nessa situação são todos os orbitais completamente preenchidos com elétrons antiparalelos. E aí, a minha única opção, portanto, é recrutar esse elétron do subnível S, fazer com que ele fique excitado e, portanto, na verdade, vá lá para o orbital, o último orbital do subnível D e adquira essa configuração. Esse elétron deixa de existir e, portanto, a minha real configuração que eu vou ter para essa situação maravilhosa, né, não é mais 4s2d9. A minha real configuração vai ser qual, lindos do meu coração? Vai ser 4s1, deixa eu botar para vocês aqui, ó, 4s1 3d10. 3d10. Certo? A lá, NS1, N-1, D10, 4s1, 3d10. E aí, a gente finaliza essas regrinhas, na verdade, de distribuição eletrônica com esses últimos casos de exceção, tá? Beijo no coração e até a próxima.